Oi, está começando o episódio 185 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda sexta-feira, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Conforme a gente foi pesquisando também, a gente foi conhecendo outras mulheres, né? Vinha um nome, a gente descobriu outros 5. Então, acho que a construção do livro passa por esse lugar mais do afeto também, e o afeto, obviamente, é político, né? Os poetas que estavam ali organizando as suas próprias publicações, muitas vezes também educavam, traduziam, né? Falavam das próprias poetas. Então a gente já tem essa organização das obras do próprio meio, né? Então acho isso muito, parece contemporâneo, né? Mas estava lá no século XIX já. Essas que você acabou de ouvir são as escritoras Luby Prates e Ana Rusch. Eu já vou te falar mais sobre elas, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio é realizado com o apoio da Lei Rouanet, Incentivo a Projetos Culturais. A Luby Prates é poeta. Ela já publicou 4 livros de poesia. Entre eles, Um Corpo Negro, que saiu pela editora Nós Outros em 2018, e Até Aqui, que foi lançado pela Peirópolis em 2021. Ela também é editora, tradutora e fundadora da Nossa Editora, que é dedicada à publicação de livros de autoria negra. Já a Ana Rusch, que além de autora é professora de literatura na UNB, já publicou mais de uma dezena de livros de poesia, ficção e não ficção. Só em 2025 foram 2, o romance Carga Viva, que saiu pela Rocco, e também o livro de crítica Quimeras do Agora, Literatura, Ecologia e Imaginação Política no Antropoceno, que foi publicado pela Banderola. No programa de hoje, a Luby e a Ana conversam com a nossa colunista Bruna Beber sobre o último lançamento delas, a antologia Inesquecíveis, 4 séculos de poetas brasileiras, que as duas organizaram e acabam de lançar pela Bazar do Tempo. Esse livro fundamental pode ser considerado um trabalho de arqueologia. Ele traz perfis de 30 grandes mulheres poetas do nosso país desde o século XVIII, algumas delas praticamente desconhecidas nos dias de hoje. Desconhecidas, mas inesquecíveis, como diz o título. E ainda uma seleção de poemas dessas autoras. Então vamos lá para a primeira parte da conversa da Ana Rusch e da Luby Prates com a Bruna Beber. Bem-vindas, Luby Prates e Ana Rusch. E que alegria estar aqui, Bruna. É uma alegria estar aqui depois de ouvir tantos episódios, né, Ana? Exatamente, somos ouvintes. E hoje eu recebo vocês aqui na estreia do título dessa coluna, que passa a se chamar Bruna Beber Entrevista. E a gente vai falar da estreia, do lançamento desse livro, desse livraço, dessa antologia Inesquecíveis, 4 séculos de poetas brasileiras, que está saindo agora pela Bazar do Tempo. Gente, como é que foi isso? Começou há mais de 10 anos atrás. E eu sempre fico pensando nesse tempo, né? Quanto tempo é necessário para coisas fundamentais nascerem? Eu já tinha um incômodo muito grande olhando a literatura brasileira, o nosso cenário, e percebendo a ausência de mulheres em coisas muito importantes, como antologias de literatura contemporânea ou de poesia contemporânea, em festivais. Isso tudo me gerava uma indignação muito grande, e era uma indignação que a Ana compartilhava. Então, eu acho que esse primeiro contato que nós tivemos foi muito desse lugar, desses questionamentos, dessas perguntas que nós fazíamos para nós mesmas, assim. E aí nós nos reunimos, nos conhecemos pessoalmente em 2015, quando a edição de um prêmio conhecidíssimo só selecionou homens como finalistas, né? E a Ana estava fazendo muitas perguntas nas redes sociais, né? Propondo o que a gente faria, então, né? Com essa perspectiva de apagamento das escritoras. E aí eu chamei ela para um café para pensar numa antologia, de repente, de poetas, enfim. E a gente saiu desse café com o esqueleto de um festival montado, que seria o Eu Sou Poeta, que nós realizamos em São Paulo em 2016. E a partir desse momento eu já estava
olhando para trás, né? Olhando quem eram as poetas que vieram antes, porque eu me lembrava de pouquíssimas no ensino médio, pouquíssimas que eu tive acesso durante o ensino médio, e fui conhecendo essas histórias, e eu acho que eu fui percebendo que enxergar o machismo na literatura contemporânea não era uma questão tão atual, vinha do passado, né. Eu acho que a história das mulheres na literatura, na poesia, foi construída com base no machismo, né, tentando criar fissuras ali. E num dos cursos que eu ministrei sobre essas poetas, depois do festival mesmo, a Ana Cecília da Bazar do Tempo me mandou uma mensagem falando: "Poderíamos fazer alguma coisa com essa pesquisa, porque é incrível o curso que você ministra". E essa mensagem da Ana Cecília é algo até que me dá vergonha falar, porque eu acho que ficou uns 2 anos no meu WhatsApp sem resposta. E um dia, amamentando meu filho de madrugada, eu lembrei disso. E eu falei assim: "Nossa, tem essa mensagem para responder". E aí eu fui lá e respondi: "Vamos fazer alguma coisa". Muito nesse ímpeto, do puerpério, né, de uma urgência de se conectar com questões minhas, né, questões próprias. E aí eu topei fazer o livro, mas com essa condição de que a Ana me acompanharia. E aí eu acho que a Ana pode contar essa parte da história. Eu acho lindo que foi preciso tanto tempo para que o livro chegasse. E a gente não escreve ele sozinhas, né, nós damos a mão aí para pesquisadoras que fizeram isso há séculos, no plural, né, então é muito bonito, porque eu gostaria que esse livro fosse o último, que a gente não precisasse escrever novamente o livro das poetas esquecidas do Brasil. Eu sei que vai ter a próxima edição, não sei quanto tempo vai ser necessário até a próxima, mas é um fazer constante, que não é só da Lube, meu, né, a gente até, faz uma dedicatória para 2 grandes pesquisadoras que nos antecederam, né, que é a Nelly Coelho e a Zaidé Musar, porque para dar exemplos de mulheres que ti e a gente queria que elas tivessem feito a orelha, mas elas faleceram. Então, assim, é muito doido isso, né, que, precisou todo esse tempo para nós organizarmos essa ideia. Bom, a Lube me liga, eu até conto isso na minha newsletter, estava num café em Brasília, eu falei: "Não, Lube, não tenho, não tenho capacidade para fazer isso, né". Porque eu trabalho na realidade com recuperação de obras, né, na poesia mesmo, já trabalhei, tem artigo acadêmico, trabalhei muito com a obra de Inácio Silveira de Queiroz, que foi uma escritora famosíssima em seu tempo histórico, prosadora, muito apagada, né, e eu atribuo o apagamento dela a ela se dedicar à ficção científica, à fantasia e também ter sido muito feminista, acho que tudo colaborou ali um pouco, né. E o que acontece é que quando a gente trabalha com a recuperação de obra é muito dolorido. Não é um trabalho que a gente faz, a paixão é uma paixão muito da indignação. Esse livro mesmo, eu acho que eu chorei nas 30 poetas perfiladas. A gente conta várias histórias, né, mais de 100 nomes aparecem no livro, mas tem uma hora que eu falava: "Ai não, agora essa é rica, essa é branca, agora vai ser uma história alto astral". Aí você chora, nunca é alto astral. Aí o namorado impede a moça de escrever, é sempre trágico, né. Então, com exceção das que são contemporâneas mesmo, né, as que estão vivas, que a gente vê para onde pode ir, e mesmo assim com muita dor no coração, né. Então assim, escrever o Inesquecíveis é confrontar histórias que dá muita indignação. Você fala: "Como essa mulher, que em seu tempo histórico era famosíssima, ela nem para nome de rua ficou, né". Por exemplo, a nossa primeira poeta publicada, por que não está nos livros de história? Tudo bem que a gente pode ir lá falar que o poema dela era homenageando um político e tudo mais, a gente pode falar sobre isso, mas, assim, não dá para entender porque não consta. E recentemente até alguns vestibulares pediram a obra da Narcisa Malha, né, que foi uma poeta bem-sucedida do século XIX,
para o 20 ali, foi elogiada pelo Machado, por exemplo, para dar um exemplo, né? Ganhou prêmio, era tradutora do francês, inclusive. Então, assim, inclusive, ela também foi publicada sem precisar fazer autopublicação. E aí tem que fazer o livro, porque o livro estava fora de catálogo. Os versos, às vezes, a gente não tem a forma final dos poemas, né? Então foi necessário aí a Jade Medeiros, que nos ajudou aí na preparação, revisão, vários cotejos, de pesquisar na hemeroteca, descobrir que os poemas que a gente tinha estavam pela metade. E talvez continuem estando. Então, tem uma coisa bonita nesse livro, que é como se ele não estivesse pronto. Vai ter erros, porque a pesquisa ela é muito movediça. E só para finalizar, eu acho lindo uma frase que eu sempre me emociono quando eu lembro, que uma das historiadoras é a Cláudia Pereira, que fez a pesquisa sobre a Beatriz Brandão. Estou estando de cabeça, então espero que eu não esteja enganada, mas ela ficou 13 anos num arquivo para recuperar o quê? 7 poemas? É dessa paixão que a gente está falando. Então, a gente não estamos sozinhas, né? Estamos juntas com muitas outras mulheres muito apaixonadas e também indignadas e imbuídas de muita esperança para que isso chegue, né? Sim, e é bonito de ver, Ana, porque como você ressaltou, vocês perfilaram 30 poetas, mas outras 70, 80 aparecem ali. Cada capítulo tem um texto de apresentação e contextualização. Então, vocês começam no século XVIII, e aí começam nas poetas nascidas no Brasil Colônia, depois Brasil Império, Brasil República, e entre as décadas de 40 e 70. Então, digamos que vocês articularam aí uma máquina do tempo, né? Uma máquina do tempo que estava precisando ser atualizada desde a última pesquisadora que fez essa compilação. E eu fiquei pensando, claro, eu acho que, Lube, 2 anos para responder uma mensagem é tranquilo, 2, 3 anos para fazer um livro é tranquilo, mas nunca é, né? Sabe quando vocês começaram a pesquisar esse livro? Muito antes, né? Então, eu fiquei pensando, assim, enquanto eu li o livro, em inúmeras coisas, mas em nós, como escritoras, como poetas, tradutoras, pesquisadoras, nós, mulheres, nós somos uma máquina do tempo, né? Nós produzimos tempo, nós fazemos tempo, né? Multiplicamos o tempo das nossas vidas para comportar tantas atividades. Lendo o livro, que é assim, eu tô na ponta de cá, né? Eu conhecia algumas poetas, a maior parte eu não conhecia, e consegui até superar a minha revolta, porque pensei, agora conheço, então é isso que importa, e agora outras pessoas vão conhecer. Então, eu fiquei curiosa para perguntar para vocês, assim, um pouco dos critérios. Então, eu acho que a gente pode passar um pouquinho por cada sessão, só para dar uma elucidada e levantar alguns nomes, destacar alguns nomes. Então, nas poetas nascidas no Brasil Colônia, que é de 1725 a 1791, tem lá a Ângela Rangel, a Bárbara Eliodora. Vocês podem comentar um pouco dessa primeira parte? A Ana comentou sobre a Ângela Rangel, né? E dessas críticas que nós fazíamos aos poemas dela. E eu fiquei pensando, né? Para criticar, a gente precisa conhecer. Então, é bom trazer esse nome à luz como uma marca, né? De que a poesia escrita por mulheres, nós sabemos que começou por ela, né? Hoje nós sabemos que começou por ela. Amanhã pode surgir outros nomes, tal. Mas a gente achou importante nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte do livro, trazer todas as poetas a que tivemos acesso do século XVIII. Então, a gente não teve outros critérios, sabe, para incluir, porque eram pouquíssimos nomes, né, que estavam ali produzindo poesia no século XVIII. E o critério, assim, da escolha, por exemplo, eu vi que tem os poemas de homenagem, né, um certo ar patriótico. Sim, porque era inclusive o tipo de poesia produzida no período por homens e mulheres, né? Uma das coisas interessantes são nossas poetas do período Árcade, né? Inclusive, assim, um problema que a gente tem de recuperação de obra, para dar um exemplo até
Porque, para quem ainda não tem nas mãos o livro ele é um pequeno livro de história da poesia brasileira escrita por mulheres. Então, a gente tenta contar o que aconteceu nesse momento, né? Então, por exemplo, a Bárbara Eliodora, ela foi casada com o Alvarenga Peixoto, que é um poeta inconfidente. E é muito difícil de precisar, em primeiro lugar, quais poemas são dela e quais são do Alvarenga Peixoto. A gente só consegue descobrir quais são dela porque o Alvarenga Peixoto, quando deu tudo errado lá na Inconfidência Mineira, ele foi mandado para Degredo. Então, quando ele não estava mais no Brasil, a gente sabe que quem escreveu foi ela. Mas até então tem uma discussão. E é interessante que a crítica sempre pende como se fosse tudo dele. Né? E aí, uma pesquisadora começou a falar: será que talvez só não se ache o dela o que são de temas de mulher? Então, é interessante, porque a gente não tem uma resposta. Então, por exemplo, para colocar os poemas no livro, a gente coloca os poemas com a nota. Esse provavelmente pode não ser dela, esse talvez não. Então a gente coloca, mas deixa a nota para as historiadores do futuro, para os críticos e críticas do futuro, porque acho que o intuito aqui é provocar um pouco de outras pesquisas e outras perguntas, né? Então esse é um nome muito interessante do Brasil Colônia, assim, que eu acho que ele é muito interessante, assim, de pensar, né? E outra que eu acho interessante foi a Ildefonsa Laura César, que ela é nascida em Salvador, porque ela já publicou 2 livros. E aí, respondendo um pouco a tua pergunta sobre forma, tem muito essa forma do conselho. Isso vai aparecer muito na poesia escrita por mulheres. Eu vou dar um conselho, né? Então, são lições. Então, ela tem um livro que chama Lições aos Meus Filhos, que é de 1843. Então, ela tem essa ideia. Muito frequente essa ideia de estou te dando um conselho, menina. Então, isso é um tema da poesia. Eu diria que até é uma espécie de forma ou motivo que aparece de forma bem frequente na poesia escrita por mulheres. Não sei se também não parece dos homens muito. Daí que são temas para quem quer pesar mais a respeito desses assuntos. E eu acho que esses conselhos vai extrapolando a vida familiar, né? Porque a Beatriz Brandão, por exemplo, que a Ana já citou, ela tinha uma atuação para educar mulheres, né? E aí eu vou sentindo que começa com ela e vão surgindo outros nomes de poetas que têm uma atuação muito forte, assim, para educar as mulheres, né? Por meio de escolas ou da imprensa. Poetas que também eram professoras e que também formaram outras mulheres, ensinaram outras mulheres a ler e a escrever, né? E de alguns lugares do Brasil, né? Então a gente tem uma parte do Nordeste, uma parte Rio, São Paulo interior, de São Paulo, Minas Gerais, né? A gente tentou, e aí tem um esforço da LUB mesmo na hora de fazer um mapeamento bem forte. Nós tentamos dar um pouco dessa amplitude geográfica, embora nem sempre ela seja possível pelo próprio desenvolvimento histórico brasileiro, né? Então, a gente começa com essa concentração que não está em São Paulo, por exemplo, né? No Brasil Colônia, e depois a gente começa a ter essa mudança do eixo. Mas voltando ao tema das educadoras e pensando aí, por exemplo, nas poetas do século XIX, é impressionante a quantidade de professoras que nós temos. Era uma profissão comum. E ainda eu queria também falar das que são descasadas, divorciadas ou que mais de uma vez tiveram um casamento. Esse é um dado que eu acho impressionante. Porque talvez na educação a mulher pudesse ter um pouco mais de respiro, já que ela pagava as próprias contas, imagino, com seus parcos vencimentos, né? Eu sou professora, quando eu quero pedir algum desconto, eu sempre falo que eu sou professora, a pessoa já sabe. Né? Então, eu acho interessante, assim, pensar essa relação do ensino, né? E também dessa dependência menor, muitas vezes, do próprio companheiro, que mais de uma vez impediu a própria mulher de escrever ou de publicar. Na realidade, não era de escrever, era de publicar o problema, né? Conforme o Olavo Bilac falou em carta, que é uma situação muito famosa, né? Então, não quero que a minha namorada publique. Ela pode até escrever, mas não quero que ela seja publicada, embora ele fazia, por exemplo, prefácio para outras poetas. Então, é isso, né? Então, existe essa relação. E até acho que uma coisa que, para as pesquisadoras aí que estão nos ouvindo do futuro,
histórias de poetas que tenha um olhar homerótico, que isso também nos impressionou ao longo da pesquisa, assim, não dá para cravar, porque é muito diferente como que a sociedade viveu e vive atualmente, né? Mas é muito interessante que aparece esse olhar. Será que seria só um poema exaltando a minha amiga? Ou será que nessa amizade aí não teria uma coisa maior, né? Então são perguntas muito interessantes para serem feitas, só que é como a Luby falou. Primeiro a gente precisa conhecer para depois conseguir criticar com mais, né, com mais, enfim, propriedade. E aí a gente chega no Brasil Império, de um levantamento entre 1822 e 1876. Aí aparece Maria Firmina dos Reis, Narcisa Amália, que já falamos, e a Grande Alta de Souza. Então são nomes que já estão um pouco mais próximos da gente. Se a gente pensar assim nos últimos 10, 15 anos, são nomes que a gente ouviu falar nesse espaço de tempo, né? A partir desse momento a gente já consegue ter cravado as raças dessas mulheres. Então, por exemplo, surge a Maria Firmina dos Reis, que era uma escritora negra, assim como a Alta. Então a gente também vai inserindo outras questões além do gênero para esse esquecimento, para esse apagamento, né? E a Ana citou o caso da Narcisa, e um dado que me choca muito é que quando ela publicou Nebulosas, falaram que o livro não era dela, que só poderia ter sido escrito por um homem. E demorou muito tempo para essa fofoca ser desfeita, assim, já depois da morte dela. Então, eu acho que é isso, né? Como falam, bom, esse poema é muito bom, não pode ter sido escrito por uma mulher, e aí atribui a um escritor que não tem nada a ver com a poeta, mas também, como foi o caso da Bárbara, atribui ao marido. Ou tem vários casos, né, de poetas que eram parentes de poetas importantes, né, poetas homens importantes, e tinham esse cuidado com a obra do escritor, né, e só publicaram depois que ele faleceu, ou vão gerando essas dúvidas assim sobre quem escreveu esse poema também. Mas esse caso da Narcisa é um que me choca muito, assim. Desse período, eu acho que uma coisa interessante também, né? Então, aí a gente já tem várias mulheres que além de escreverem, elas davam aula para outras mulheres, principalmente na educação básica. A Narcisa Amália mesmo foi professora depois de uma época. Tem essa ideia de eram mulheres, às vezes, que não casaram, tinham mais de um companheiro durante a vida, que é algo que era menos frequente no período, né? E também a gente começa a ter as autoras que publicam outras mulheres, né? Então nós já temos a Josefina Álvares de Azevedo, que é uma das que eu sou fã, assim, grande viajante, muito interessante também o percurso de obra dela. A gente sabe quase nada sobre a vida dela, é tristíssimo, né? Ela passou a vida publicando outras mulheres e organizando direitos de mulheres, e a gente não sabe dados básicos, como, por exemplo, onde ela nasceu, embora tenha vários pesquisadores, historiadores que foram atrás, e fica essas lacunas, né, essas lacunas. Mas, para dar um exemplo, então, a gente tem uma organização já de uma mídia feminista, e a poesia, ela está atrelada a isso. A gente acha que não, mas é muito interessante ver como tem essa relação, né? As poetas que estavam ali organizando as suas próprias publicações, muitas vezes também educavam, traduziam, falavam das próprias poetas. Então a gente já tem essa organização das obras do próprio meio, né? Parece contemporâneo, né? Mas estava lá no século XIX já. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado das edições Sesc. Identidade, resistência, ancestralidade. Outros navios, Eustáquio Neves. Organizado por Éder Chiodeto, é o novo lançamento das edições Sesc São Paulo. O químico, fotógrafo autodidata e descendente de escravizados, Eustáquio Neves construiu uma trajetória singular na fotografia brasileira contemporânea e desenvolveu uma linguagem visual própria, que agora é apresentada em forma de livro. Com 240 páginas ricamente ilustradas, a obra reúne ensaios críticos, uma entrevista com o artista mineiro e uma cronologia de sua vida e obra. Adquira seu exemplar nas unidades do Sesc São Paulo e nas livrarias. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado da Tinta da China Brasil. O que são guerras culturais?
É isso que o historiador português Rui Tavares explora em Hipocritões e Oligarcas, Passado e Futuro das Guerras Culturais, novo lançamento da Tinta da China Brasil. De Lutero a Donald Trump, da invenção da imprensa às redes sociais, Rui Tavares mostra as várias formas que as guerras culturais assumiram ao longo dos séculos. Um livro essencial para conhecer o passado, entender os labirintos do presente e vislumbrar saídas para o futuro. Hipocritões e Oligarcas está em pré-venda no site da editora e nas melhores livrarias. Garanta já o seu em tintadachina.com.br. Então vamos lá para a segunda parte da conversa da Ana Rusch e da Luby Prats com a Bruna Beber. E aí chegamos no Brasil República, até 1940, então entre 1893 e 1933. E aí a gente se depara com nomes que estão voltando às livrarias e ao debate, como Gilca Machado, Julieta Bárbara, Pagu, Olga Savary, Maria Lúcia Alvim e um nome que eu não conhecia, que eu fiquei muito feliz de conhecer, que é a Marta de Holanda, com Delírio do Nada. Que estrela é Marta de Holanda! Eu comprei o livro já. Fiquei apaixonada por ela. Então a gente pode comentar também. Aqui a gente tem várias histórias, né? Tem a Gilca Machado, tem a Julieta Bárbara, que tem essa grande sombra, Pagu também uma grande sombra, e Maria Lúcia Alvim. Nesse período, eu acho que o mais importante aí é lembrar que nós tivemos a semana de 22, que colocou a poesia no mapa, né? A semana de 22 é sobre a poesia, o acontecimento, mas não é sobre as mulheres poetas, né? Então, tem essa relação que, enfim, está muito presente na crítica. Isso já está mais documentado, né? A gente achou artigos a respeito disso, inserimos. Então, por exemplo, a Pagu. Por que nós decidimos colocar Pagu? Porque a Pagu é muito vista, mas ela é muito pouco lida ainda. Principalmente pelo seu caráter extremamente revolucionário, questionando frontalmente as ideias capitalistas, né? E ela já passou por uma recuperação de obra, como já é século XX, o Augusto de Campos, por exemplo, fez uma recuperação de obra dela, né? Bem anterior, mas ele ajudou a falar, não, olha só, essa mulher também escrevia poesia, né? Ela não era só esse rosto, então ele começou a trazer da Solange Sol, né? Essa ideia de ouvir mais. E essa sombra que você está se referindo, né? Enfim, tanto foi companheiro da Pagu, foi companheiro de outras mulheres, né? Mas a Julieta Bárbara também. Gente, o Oswald de Andrade, tô até esquecendo o nome dele, é um ato falho. Mas E aí a gente até ficou meio assim na hora de escrever o livro, né? Foi uma dúvida do editorial. Devemos mencioná-lo? E assim, tem alguns casos que eu acho que é importante mencionar, porque o peso, por exemplo, do Oswald de Andrade na obra da Julieta Bárbara, pensando que ela estreia quando ele já era esse grande nome, isso coloca um peso. Para a Pagu é diferente, né? Porque a Pagu vai ter outros relacionamentos, enfim, vai ter uma carreira longa de jornalista, mas nesse caso afeta, né, a memória histórica. Né? Outro caso que é interessante, no caso da Olga Savary, né, que vai escrever um pouco depois desse período, o Jaguar, ele é muito associado ao Pasquim. Só que a Olga Savary estava lá na fundação do Pasquim e a gente só lembra dele. Então são essas dúvidas. Será que devemos mencionar esses homens ao trazer essas histórias? É muito importante às vezes contextualizar para mostrar a diferença do peso na história com H maiúscula que esses nomes de homens deixaram e essas mulheres, né? Nesse período a gente teve que ter esse cuidado com quais poetas a gente ia trazer, né, Ana? Acho que tinha mais possibilidades para pensar e para trazer luz a esses esquecimentos, assim. Então, acho que é isso. A gente se preocupou com a questão territorial, trazer poetas do norte, do nordeste, porque já tínhamos mais mulheres escrevendo nesses lugares, né? Então, também teve esse caráter de fazer uma seleção, né? E conforme o tempo vai passando, né, e a quantidade de publicações vai aumentando e de circulação também vai aumentando, os capítulos também crescem em número de poetas, né? Não só as que vocês escolheram, mas as que
vocês também trazem a baila para contextualizar. Então, a gente vai vendo lentamente o crescimento de publicação, né? Porque eu acho que a escrita das mulheres, ela sempre existiu, né? Sempre foi feita. Então, o que vai aumentando na publicação é até arrepiante de ver, né? Você fala assim, nossa, olha só, em um século a quantidade de mulheres que a gente tem aqui, né? E aí, se a gente pensa já na quarta seção do livro, que é as poetas nascidas entre a década de 40 e 70, então a gente vai de 42 para 72, a gente já tem um número ainda maior. Começamos com Beatriz Nascimento, passamos por Conceição Evaristo, Alzira Rufino, Eliane Potiguara, Miriam Alves, Cláudia Roquette Pinto e Micheline Verunski, que é a caçula dessa quarta seção. E nesse momento estamos nos aproximando de nós mesmas também, né? Como poetas. Sim. E aí, nesse caso, a gente quis propositalmente pensar a questão racial, né? Temos muitas mulheres negras nesse capítulo. Temos a Eliane Potiguara, que é uma mulher indígena. Temos a Marília Kubota, que é descendente de japoneses. Então, isso tudo vai formando parte desse esquecimento do passado, né? E também fazendo a gente, de alguma forma, querer prevenir esse esquecimento. Por isso, quando a gente pensou no título do livro, a gente falou assim, bom, essas mulheres, elas podem ter sido esquecidas, podem ser que elas sejam esquecidas, até mesmo falando da nossa própria produção, mas para a gente elas são inesquecíveis, né? Então a gente teve esse cuidado quando a gente estava falando sobre escritoras que estão vivas, né? Que vão ter acesso a esse livro com quem a gente conversou, né? Para checar dados, enfim. Então foi um cuidado que a gente quis ter, assim, de marcá-las como fundamentais, né? Na história da literatura brasileira. A ideia do título aí foi da Lube. Eu achei uma grande sacada, de muito tempo para dar título, e quando chegou, parecia que só podia ser esse, sabe? E uma coisa interessante desse período, que sim, aumentam muito as publicações, nós temos uma equiparação de gênero maior, mas a gente tem um longo período ditatorial com muita censura. E a censura vai afetar pessoas que pertencem a minorias de formas diferentes. Então, por exemplo, nem tem na lista de obras censuradas, por exemplo, obras de mulheres poetas, assim, né? A gente tem, sei lá, na prosa, nós temos a Cassandra Rios, para dar um exemplo, que é uma mulher censuradíssima. Mas o que aconteceu com essas mulheres, né? O que elas faziam? Então a gente fala, por exemplo, do mimeógrafo, que é uma circulação muito restrita. Nós falamos também da importância de várias mulheres negras na influência política também do crescimento do movimento negro brasileiro também. E como essas publicações elas também carregavam essa poesia que talvez não fosse lida em outros círculos. No fundo é isso. E também nessa parte, que é mais recente, nós listamos as poetas que são mais faladas pela crítica e falamos, a gente não gostaria de falar somente delas, justamente porque já tem um acúmulo crítico, né? Então, por exemplo, lembrar da Cora Coralina, por exemplo, é muito importante, porque a Cora Coralina, ela foi uma figura que passa o século inteiro, 20, né, produzindo. É muito interessante o caso dela. Ela vai estrear aos 75 anos, que eu falo, e aos 95 ela falece, e assim, ela fez a obra em uma idade muito avançada, mas essa mulher, ela trabalhou e pensou a literatura há muitos anos, por mais que não tivesse à frente. Então essas histórias, elas são interessantes de serem contadas justamente para que a gente veja a história do Brasil de uma forma mais multifacetada, mais complexa, mais colorida, e que seja até mais prazeroso de entender a história, porque a gente se sente mais assenhoradas, sabe, desses tempos que passaram, e para pensar justamente o que nós queremos da poesia brasileira no futuro. Com a publicação de um livro como esse, a gente está movendo, mais uma vez, né, e tentando mover e questionar o cânone. Então, ao longo do tempo de pesquisa e de junção desse pensamento que é esse livro
como que vocês sentiram que vocês se moviam pelas lacunas do cânone, pro que a gente tem daqui para diante? Eu confesso que quando eu comecei a minha pesquisa, foi muito o movimento de ir contra, sabe, o cânone. Mas conforme esses anos foram passando e conforme a gente escrevia o livro e as conversas com a Ana também, eu fui percebendo que a gente pode contar a nossa história sem ter que responder alguma coisa, sabe? Porque eu acho que a gente gasta tanta energia tentando responder e nessas respostas talvez a gente nem conte o que a gente quer contar, né? A gente tá ali nessa tarefa de só responder. E eu acho que o livro, ele foi sendo escrito com outra proposta, né? Com proposta de incluir essas mulheres na história, né? Eu acho que as pesquisas vão continuar sendo feitas e por isso a gente menciona tantas outras escritoras, né, durante o livro, assim, porque conforme a gente foi pesquisando também, a gente foi conhecendo outras mulheres, né? Vinha um nome, a gente descobria outros 5. Então, acho que a construção do livro passa por esse lugar mais do afeto também, e o afeto, obviamente, é político, né? No fundo, a gente está celebrando uma pesquisa muito extensa que muita gente fez. Não acho que seja um único movimento, ele está sendo feito há muito tempo. Se você imaginar que a Nelly lá fez da base do telefonema, do fax, da carta, o livro dela sobre escritoras brasileiras, então a gente está dando continuidade a várias pesquisas de mestrado, doutorado, na história, na literatura, no jornalismo. Então, na realidade, até frágil pensar que existe esse grande cânone e estamos indo contra, né? É uma narrativa um pouco fantasiosa. Eu pesquiso ficção científica, fantástico, crise ecológica há muitos anos, né? É minha pesquisa de base. E eu vejo como isso não é central, mas ao mesmo tempo estamos aí, vivendo, escrevendo. A poesia, inclusive, não é muito central se a gente pensa, embora ela seja lembrada nos prêmios, ela tenha seu espaço específico, né? Às vezes no ensino, às vezes a gente não tem professores especializados no gênero também, né? Então, acho que tem muito espaço para isso tudo. E o livro, antes de tudo, é um livro feito para a pessoa ler na rede, no sofá. Claro que quem faz pesquisa vai se beneficiar, porque ele tem, né, a sua seriedade, tem seu embasamento teórico, mas ele é um livro feito para divulgação científica, para que a gente vá além, para que as poetas brasileiras que estão vivas hoje se sintam dentro de um certo espaço. E, aliás, gente, se vocês sentirem falta de algum nome e de alguma poeta que vocês amem, sentirem falta da própria obra mesmo comentada no livro, eu acho que é uma responsabilidade nossa celebrar esses nomes. Não é só da Lube e da Ana, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem que assumir essa responsabilidade de continuar falando. E aí eu acho que é esse dar a mão para que outras histórias sejam contadas. Então, mais do que sair do cânone, é pensar que é muito mais extenso, é muito mais interessante tudo, né? Muito maior. Se a gente pensar nessa ideia, ela é muito frágil, né? Ela é uma ideia moderna, né? Ideia modernista. Mas quando a gente dribla o cânone, que ele é uma espécie de Robotnik, né? Uma besteira, se a gente dribla o cânone para dar continuidade, né, ao que foi feito e ao que estamos fazendo a partir de agora, eu acho que a gente move essas estruturas e a gente move o pensamento também, continua movendo esse pensamento, né? Nossa, sem dúvida. A Ana citou a Nelly, né? E o dicionário dela, que tem 750 páginas, dicionário crítico de escritoras brasileiras, foi o nosso melhor amigo, assim. Eu fiquei com muito tempo com esse livraço comigo, assim, me acompanhando nos lugares, porque eu queria conhecer as histórias, né, das escritoras, e lá é muito mais amplo, né, tem vários gêneros, então foi fundamental, né? A minha pesquisa começou a partir de outra pesquisa que tinha sido feita. Então, acho que isso é muito rico, né? Amplia muito o nosso pensamento, o nosso conhecimento, né? Então, mais do que vocês dizerem, olha, Gilca Machado foi importante em seu tempo, tantas foram importantes no seu tempo, vocês contam histórias da vida delas.
Então, a biografia também é desconhecida, né? Então, isso é muito interessante, porque o livro ele tem esse caráter, ele é múltiplo, mas de cara a gente vê que você conhece as poetas, você compreende a historiografia, mas a gente também pode descobrir a vida delas, né? E as histórias da vida delas em congruência com a formação do Brasil. Então, é uma leitura muito, muito completa. Se vocês quiserem contar alguma história, assim, uma trivia, já passaram várias aqui, mas se vocês quiserem mencionar alguma outra história, algum outro absurdo. De bastidor, o que eu posso contar é que, por exemplo, eu fui para a cidade de Goiás, que é a cidade de Cora Coralina, e lá eu descobri, por exemplo, a Leodegária de Jesus, que é super famosa na cidade, mineira, mais goiana por adoção, e, por exemplo, não estava sendo mencionada no material. Então aí vai lá, a gente edita o livro de novo, e então teve esses vários pequenos desdobramentos, que a gente vai descobrindo uma, aí vai descobrindo outra, e fala, ai meu Deus, não pode deixar de mencionar essa, aí depois, né? Então, isso aconteceu com muita frequência. E tem os poemas que eu particularmente amo, estão no livro, que eu fico muito feliz. Acho que essa é uma vantagem de organizar, né? Claro, porque tem esse lado também, né? Eu quero antologizar o que eu gosto. Pois é, o da Pagu, né? Os da Micheline Verusco, da bicicleta, eu amo. O Versos Ligeiros, da Alta de Souza, é impressionante, né? E tem uma coisa legal, que a Zaida Musar, ela conta, ela é uma pesquisadora já falecida, que ela fala que ela se deu conta de como a Alta de Souza era importante, porque ela faleceu muito jovem, essa poeta, né? E é uma poeta negra, enfim, ela teve uma vida bastante trágica. Ela tinha o Clube do Biscoito, que era o clube que ela trocava com as amigas dela. Acho tão fofo esse nome. E ela também compunha, ela era também compositora, ela tinha esse ouvido para a música, tanto que as poesias dela são quadras fáceis de guardar, né? E a Zaida Musar se deu conta de que e ela é gaúcha, né? Que muitas das coisas que ela ouvia na infância, aliás, espero que seja gaúcha, estou tudo citando de cabeça, gente. Eram da Alta, que estava geograficamente do outro lado do Brasil. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, além disso que a Luby está falando, que mulher instruída é mulher emancipada, é que essas mulheres eram famosas no seu tempo histórico. Elas não eram. Então, acho que isso que é dramático no apagamento. Elas tiveram suas importâncias, elas eram referenciadas pela própria comunidade como poetas, na grande maioria das vezes, né? Então, acho que isso é algo que você fica, meu Deus, como que passou, né? Então, é devolver um pouco ao Brasil a sua própria história, né? Tem algum nome que vocês, por causa do espaço ou de algum outro detalhe, algum nome que vocês choraram e falaram assim, com pesar, esta ficará de fora? Para mim foi a Maria Elizabeth Mota, que foi conhecida como poeta da sarjeta. Ela teve passagens em clínicas psiquiátricas, viveu em situação de rua e teve 2 livros organizados. E para mim foi muito triste, assim, tirá-la do livro, porque eu acho que é importante levantar essas questões sobre saúde mental, né? E de como as mulheres historicamente são colocadas nesse papel de loucas, sabe? Essa eu acho que é uma discussão importante, então para mim foi triste, não não termos incluído ela no livro, por uma questão de não conseguir contato com familiares ou com quem editou o livro. A gente ficou muito sem dados, né. Tínhamos o livro dela, conhecíamos os poemas, conhecíamos a história, mas por uma questão legal, não incluímos. Você sabe que ainda outro tema que eu adoro falar, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a pesquisa. A gente perdeu, entre aspas, muitas poetas para o voto feminino. É impressionante como as poetas brasileiras se engajaram em determinado momento
para que a gente votasse, né? Então, por isso que aí até explica, né? Por que no Brasil se vota antes de outros países, né? As mulheres, né? O voto. Então, a gente teve, e inclusive aí as historiadoras explicam bem melhor, né? Mas tem várias brigas porque teve, né? Enfim, muita mulher junto, aquela coisa política, né? Mas muito interessante que muitas poetas brigaram pela emancipação também, da gente conseguir votar. Então, eu sempre falo, né? Se a gente vota, também é por conta de nossas poetas. E é algo que nunca que eu iria saber se não fosse essa pesquisa. Eu acho que o livro, ele diz muito do que somos feitas, né? Então tem uma coisa constitutiva muito, muito bonita. E parece, não sei, aí, Lubeta, tu pode comentar, mas elas me parecem muito próximas de nós, ao contrário do que eu poderia imaginar de uma poeta assim, né? Tá em outra época, séculos antes, mas aí você fala, gente, mas são problemas que eu posso compreender muito bem. Sim, sem dúvida. Conforme eu fui pesquisando, eu fui sentindo isso também, sabe? E eu acho que principalmente nesse movimento coletivo, né? De não fazer só por elas, né? De estar realmente engajadas na luta para todas as mulheres, né? Eu queria falar uma coisa muito curiosa, porque em paralelo a essa pesquisa, eu escrevi meu romance O Carga Viva. E justamente uma das protagonistas do Carga Viva, que é uma pesquisadora, não tem muito a ver comigo, mas ela faz uma recuperação de obra de um poeta, homem. Mas não é óbvio que tem tudo a ver com a própria experiência de estar fazendo esse livro aí em paralelo. Eu acho que para mim esse livro é um presente, vê-lo publicado agora, não tem como não se emocionar, sabe? Com essas histórias, com esse fazer poético, de pesquisa, no qual nos engajamos por muito tempo, né? Então, para mim é um presente. Para todo mundo, porque a experiência da leitura desse livro, ela é arrepiante mesmo, em termos corpóreos. E eu acho que vai formar muita gente, vai continuar formando e é uma continuidade, um diálogo maravilhoso que segue. Então, parabéns para vocês pela pesquisa, pelo livro, sucesso. E nos falamos quando daqui a 40 anos, com uma nova edição, com outros nomes. Porque essas coisas multiplicam a energia, né? Multiplicam a máquina do tempo. Eu fiquei pensando, lendo a pesquisa de vocês, que eu sempre penso sobre as mulheres compositoras e letristas. E se a gente olhar para o passado, a gente não consegue fazer uma antologia de letras, mulheres que escreviam letras e música. Então fica também aí essa... Aí, hein? Tem algumas aí no livro, dá para começar. Tem algumas. Mas para esse convite aí, eu acho que eu vou falar não. Vai ser igual o da Lube, que eu falei não, aí depois eu comecei a falar o sim. Tudo bem, você tem 2 anos para responder. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é da professora e escritora Lavínia Rocha, que esteve aqui recentemente no podcast. Ela é autora do livro infanto-juvenil O que você pensa quando falo África, publicado pela editora Yellowfante do Grupo Autêntica em 2025. A Lavínia indicou para o nosso quadro de dicas LGBTQIA+, o livro Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja, da Eliana Alves Cruz, que foi publicado em 2020 pela Palas. E hoje eu quero indicar um dos melhores livros que eu já li na vida. Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, da escritora Eliana Alves Cruz. A história, ela se dá com cartas anônimas que estão ali ameaçando revelar alguns dos segredos mais bem guardados de 2 famílias bem ricas do século XVIII no Rio de Janeiro. E a protagonista é uma mulher negra e trans. E assim, quantos livros históricos você já leu com o protagonismo LGBTQIA+, né? E a escritora, ela faz uma narrativa, ela constrói uma história que é tão emocionante e com vários personagens, assim, a gente vai vendo várias
questões acontecendo ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de ler. Até hoje eu fico pensando muito em todos os sentimentos que esse livro arrancou de mim. Então, assim, por favor, leiam Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, vocês não vão se arrepender. Beijão pra vocês. Então essa foi a dica da Lavínia Rocha. Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, da Eliana Alves Cruz, que saiu pela editora Palas em 2020. E agora aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas aqui para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E não esquece de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Assim você pode receber notificações quando os episódios forem publicados. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado ao Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, André Viana, Arthur Petrola, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Lorena Grise, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Marcelo Roseno de Oliveira, Matheus Cacique Moraes, Nancy Rodrigues Barbosa, Newton Brigatti, Patrícia Rodrigues Sanches, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré e Rodrigo Bittar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do episódio 185 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 6 de março, sexta que vem. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.